Olá, meus queridos, tudo bem com vocês, lindos? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem, que vocês estejam conseguindo aí se conter em casa, se resguardar, que essa fase não é fácil, temos que passar por isso, né? Então vamos lá à nossa aula de hoje, que é a aula referente à segunda-feira, 23 de março de 2020. Vocês vão pegar a apostila, por favor, de português, a apostila 2, na página 21. A página 21 foi onde nós paramos. Nós tínhamos começado a ver regência, regência verbal e regência nominal. Enquanto vocês abrem aí, eu vou relembrando um pouquinho sobre esses dois termos. A regência, ela diz respeito ao termo ser regido, ou seja, ele tem que ser acompanhado, ele manda, ele pede preposição ou não. Então existem esses dois casos. No caso da regência verbal, seriam os verbos transitivos diretos, que são aqueles que não pedem preposição, e na regência verbal ainda, os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que pedem preposição. No caso da regência nominal, a regência nominal, o esquema é o mesmo. A diferença é que nós não estaremos falando de verbos, e sim de nomes, que em língua portuguesa os nomes são as outras classes gramaticais, substantivos, adjetivos em especial, mas também pronomes, advérbios. Essas palavras que não são verbos, elas também, algumas delas também exigem preposição, não podem ser usadas sem preposição. Nos dois casos, tanto na regência verbal quanto na regência nominal, o que vai acontecer? É o que nós vamos ver hoje. Alguns casos especiais que geram dúvida. Por quê? Porque existem alguns verbos que sem a preposição têm um significado, com a preposição eles ganham outro significado. Então, ou seja, existem as duas formas, sem preposição e com preposição, com significados diferentes. Na regência nominal vai acontecer a mesma coisa. Você pode, só que na regência nominal a diferença é assim, nós vamos falar de palavras que pedem preposição, que a preposição as acompanhe, só que dependendo da preposição que você usa, vai mudar totalmente o sentido da oração. Então vamos acompanhar aí na apostila, página 21, como é que isso vai funcionar, tá? Esses casos especiais, esses casos que geram dúvidas. Esse é um conteúdo que vocês já estudaram ano passado, está aparecendo na apostila que foi repaginada, renovada, né, reformada, está aparecendo esse ano novamente esse conteúdo. Então é como se fosse uma revisão. Assim que vocês virem essa lista de verbos que causam dúvida, a lista das palavras, dos adjetivos, dos substantivos que geram dúvida quanto à regência, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Nós já vimos isso. Ainda que vocês não lembrem tudo, né? Mas vocês vão lembrar pelo menos que já viram, tá? O ano passado. Então vamos começar lá na página 21. Vocês têm algumas regências verbais que provocam dúvida, né? E aqui vai explicar por que elas provocam dúvida, que eu já expliquei a vocês. Então vamos começar realmente da página 22. Vamos direto aos casos. O primeiro caso que vocês vão encontrar aí é o verbo agradar. O verbo agradar, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Então vamos pensar assim. Como é que ele pode ser direto e indireto? Vai depender da regência dele. Ou seja, é um verbo que eu posso usar sem preposição ou com preposição. O cuidado que nós temos que tomar é o sentido que esse verbo toma a partir do uso ou não da preposição. Então, se eu vou usar o verbo agradar no sentido de fazer carinho, afagar, então eu vou usar sem preposição, tá? Então, a mãe agradou o filho. Ou seja, ela fez carinho, ela acariciou o filho. Agora, o verbo agradar, que vocês estão vendo aí, no sentido de deixar a pessoa satisfeita, deixar a pessoa contente com aquilo que você fez, né? Satisfazer a pessoa. Então, vai falar assim. Ela agradou ao marido com um presente.
ou seja, ela não agradou o marido com carinho, ela agradou ao marido com um presente. Então, ela deixou o marido satisfeito com um presente. Então tem que tomar esse cuidado, principalmente na hora de produzir os textos. Se eu usar o verbo agradar, eu tenho que tomar esse cuidado. Se eu estiver falando de agradar no sentido de fazer carinho, é sempre posição. Agradei o, agradei a. Agora, se for no sentido de deixar a pessoa satisfeita, agradei ao, ou agradei a, e aí com aquele acento indicador de crase, ok? Próximo verbo aspirar. O verbo aspirar, ele também pode ser transitivo direto ou indireto, com sentidos diferentes. Se eu usar o verbo aspirar como transitivo direto, ou seja, sem preposição, o sentido dele é o de inalar, de respirar, de puxar para dentro. Então, aspirar o pó, aspirar o ar, sugar, né? Agora, aspirar com preposição ganha o sentido de desejar, de querer muito algo, de ter como objetivo alguma coisa. Então, eu vou dizer assim: ele aspira ao cargo de diretor da escola. Então, ele não aspira o cargo, ele aspira ao cargo, ele deseja aquele cargo. Então, aí eu tenho, nesse sentido do verbo aspirar, obrigatoriamente que usar preposição. Senão vai ficar num sentido estranho, né? Aspirar o cargo, ficar cheirando o cargo. Tudo bem? Próximo caso é o verbo assistir, que esse eu já tô careca de falar, acho que vocês já até sabem, vou falar novamente, que está na nossa lista. Mas assistir, transitivo direto, assistir o ou assistir a, é dar assistência. Então, a mãe assistiu o filho nos deveres de casa. Significa que ela ajudou o filho, auxiliou o filho. A enfermeira assistiu o médico durante a cirurgia. Quer dizer que ela ajudou o médico nessa cirurgia. Deu assistência. Agora, se eu quiser usar o verbo assistir no sentido de ver, que é o que nós mais utilizamos, é o verbo assistir no sentido de ver, né? Assistir, sentar na frente da TV e assistir a alguma coisa. Então, aí eu tenho que usar a preposição para ser nesse sentido. Se eu disser que eu assisti o filme, eu estou dizendo que eu ajudei alguma coisa a fazer alguma coisa nesse filme. Eu tenho que dizer que eu assisti ao filme, assisti ao show, assisti a, com acento indicador de crase, missa, a novela, ao jogo, ok? Então, se for no sentido de ver apenas, tem que ter a preposição. Porque se eu fizer, naquela frase que eu já dei agora como exemplo, a enfermeira assistiu ao médico durante a cirurgia. Ela sentou na cadeira e ficou assistindo ao médico fazer a cirurgia. Então, se ela assistiu o médico, ela ajudou. Se ela assistiu ao médico, ela ficou sentada olhando, ok? Nosso próximo verbo aqui é o verbo chegar, né? Então, o verbo chegar é um verbo que nós utilizamos informalmente de uma forma bastante errada. Nós dizemos assim: cheguei na escola, cheguei no supermercado, cheguei no show, cheguei no clube. Não. Quem chega, chega a algum lugar. Então, a preposição correta aí é a ou ao. Cheguei ao clube, cheguei à escola, esse A com acento indicador de crase, cheguei à igreja, cheguei ao jogo, eu tenho que usar o a, essa preposição. Não é cheguei no, não é em, mas o quem chega não chega em, chega a, ok? Próximo verbo, ensinar. Tá, aqui nós temos o ensinar como objeto direto de coisa ou indireto de pessoa. Então, eu posso ensinar algo a alguém. O verbo ensinar, ele é um verbo que pode ser transitivo direto e indireto. Então, ensinei futebol ao meu irmão. O que aconteceu aí?
Eu ensinei o quê? Futebol, objeto direto. A quem? Ao meu irmão, objeto indireto. Então, ele é um verbo que aceita dois complementos. Um com preposição, o outro sem preposição. Eu vou dar uma paradinha que já passaram 10 minutos para o vídeo não ficar muito extenso. Já volto no outro. Beijo!